Oi, gente, tudo bem por aí? Eu tenho uma pergunta para vocês. Para que serve a culpa? Nós vivemos em uma sociedade moderna que quer nos convencer a qualquer custo de que nós não precisamos sentir culpa por nada. Se abrimos mão de valores objetivos e de uma verdade absoluta, o conceito de certo e errado vai sempre depender das circunstâncias. E se nós não temos um certo e um errado, por que alguém deveria sentir culpa? Vamos lá? Quando aceitamos o relativismo moral como regra, a linha que demarca aquilo que deve ou não ser feito vai sendo empurrada cada vez mais. Ela vai sendo afrouxada até culminar com uma permissividade completa que, como o nome já diz, permite atos que antes não eram bem-vindos na sociedade. Em Libido Dominante, vemos uma série de exemplos históricos de pessoas que não querem lidar com a culpa pelos seus atos. Atos como o abandono do lar, dos filhos, a infidelidade no casamento. E transformam essas subversões em ativismo social e político. A culpa individual é racionalizada em pauta social. Vamos ao primeiro trecho? Na ausência da contrição, a forma mais comum de alívio para sentimentos de culpa é a transmutação do vício em uma causa política. Aqueles que não querem se responsabilizar pelos seus atos individuais transformam essas subversões em causas políticas. É mais fácil dizer que os seus atos não são aceitos porque a sociedade é opressora do que, de fato, se responsabilizar por eles. Então, a solução é transformar isso em pauta política, pauta social, para que outras pessoas adquiram esses mesmos comportamentos e assim essas pessoas consigam derrubar as barreiras sociais que impedem atos como infidelidade, abandono do lar, abandono dos filhos, vistos em figuras como Alexandra Kollontai e Margaret Sanger. Trazendo para a literatura personagens como Emma Bovary do Flaubert e Anna Karenina do Tolstói se tornaram escravas das suas paixões, abandonando os seus lares e os seus filhos. E eu trago mais um trecho de Libido Dominante que explica muito bem o comportamento dessas personagens literárias. Emma Bovary e Anna Karenina são frutos dessa revolução sexual. Já que a vontade é mais importante para o revolucionário do que a razão, já que de fato a vontade é a essência da razão, o revolucionário é incapaz de ver como é escravizado por sua própria vontade, por ser incapaz de enxergar o papel que a paixão joga nessa subversão de si mesmo. Tudo que os revolucionários podem ver é a paixão. E já que seu pensamento único versa sobre como gratificar essas paixões, a moralidade tendo sido desacreditada como burguesa, são cegos para o controle que elas detêm sobre eles. Alguns personagens masculinos, tanto da história como da literatura, também racionalizaram a sua culpa, justificando seus comportamentos. Haidt, que veio da escola psicanalítica freudiana, e Nicolai, de Os Demônios, justificam as suas perversões sexuais até o limite do possível. Mas ambos os personagens histórico e literário terão fins trágicos. Vejamos alguns trechos de Libido Dominante que tratam da vida de Haidt, esse psicanalista vienense da escola de Freud, que inspirou Thomas Mann a escrever o seu protagonista de A Montanha Mágica.
Até mesmo seu biógrafo, altamente simpático Myron Sharaf, foi forçado a admitir que as teorias de Haidt eram essencialmente justificativas de seu comportamento. Haidt era um homem constitucionalmente incapaz de admitir que tinha feito algo errado. E à medida que suas transgressões e a culpa associada cresciam, também crescia sua mania de racionalização. Ele insistiu em transformar em princípio aquilo que outros consideravam um erro. Haidt, em sua vida, teve diversos casos extraconjugais, inclusive com pacientes, subvertendo assim não apenas a ordem moral do casamento, mas também a ordem ética da sua profissão. Vou trazer um trecho de Libido Dominante que caracteriza muito bem o comportamento dele, como também de outras figuras históricas que aparecem no livro. Há algo muito cruel no impulso egoísta masculino de seduzir a mulher desejada com um ardor incessante, possuí-la e então descartá-la. O oposto do amor não é a indiferença ou o ódio, é o uso. Não poderei citar outros exemplos de subversão ainda mais graves, com perversão sexual e inclusive crimes hediondos, pois a plataforma não permite, eu entendo bem os motivos, mas recomendo a leitura na íntegra desse livro para vocês compreenderem como essa subversão sexual e moral, que estão completamente ligadas, ela é capaz de ter consequências nefastas para a sociedade. Mas voltemos ao tema central desse vídeo, a culpa. Em Claro Escuro, Gustavo Corsão, um dos meus autores preferidos, vai discorrer sobre o papel do casamento e da família como núcleo de uma sociedade. Ao destruir a família, a sociedade como um todo vai pagar a conta. E ele traz uma perspectiva muito diferente daquela dos psicanalistas e behavioristas. Ele traz a perspectiva da importância da culpa, mas não qualquer culpa, afinal existe uma culpa mórbida, a culpa verdadeira que leva ao arrependimento e ao perdão. Vejamos um trecho. O desvairado psicologismo derivado de Freud, mais talvez por esquematização de seus discípulos do que pelas lições do mestre, trouxe a ideia de que o sentimento de culpa é sempre uma coisa malsã que deve ser cauterizada ou extirpada. Ora, para o mal do mundo não podia ser cometido o erro mais funesto, porque não há nada mais sadio e mais salutar do que o sentimento de culpa. Vejamos como. Ainda mais e sobretudo nos casos de conflitos entre pessoas, asseveramos que a única solução, um único termo ou desenlace perfeito só pode ser atingido quando se chega à confrontação leal e verídica de um sentimento de culpa. Um desentendimento jamais poderá ser resolvido se as partes obstinadamente fogem dessa confrontação. Consegue-se um apaziguamento com evasivas, com fórmulas conciliatórias, como aquela "ninguém tem culpa", mas só se consegue uma cura profunda e fecunda no momento em que cada parte queixosa seja capaz de um duplo ato moral. O do reconhecimento de sua culpa na base de uma genuína humildade e o da ciência proporcionada e justa da culpa alheia, um ato de misericórdia predisposto ao perdão. E Corsão continua. O remédio específico para os humanos desentendimentos não pode ser puramente psicológico, há de ser moral. E não é outro senão o ato de humildade e o ato de generosidade. Do ponto de vista cristão, a culpa, aquela genuína, é a única capaz de levar ao verdadeiro arrependimento. E esse vem com o perdão misericordioso de Jesus para com o pecador.
E eu quero finalizar esse vídeo trazendo mais um trecho de Claro e Escuro. O mundo continua a fazer desde a Renascença essa experiência. O famoso humanismo degenerou em desumanismo. Libertado de todas as supostas alienações que o prendiam a Deus e aos mandamentos, o homem tornou-se escravo de sua própria obra. Ou, nos termos de libido dominante, o homem se tornou escravo das suas paixões. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e bom final de semana para todo mundo.